Plena! Boa noite! Fala boa noite, você tá aqui, estou recebendo aqui em casa, você tem que falar, ué. Oh, meu Deus, foi rápido demais esse boa noite. É que você tá tão festeiro aí que eu já... Então, hoje é dia de visita aqui no estúdio. Tem visita no estúdio? Tem, eu espero que tenha. Tem, Deixa eu olhar aqui quem já chegou aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Vamos ver quem tá entrando aqui. Boa noite pra vocês que nos acompanham. Ó quem chegou. Ó, o Daniel. Isso é fiel, né? Boa noite, filho. Meu filho. Está Ok. começando hoje, dia 6 de setembro. Agora 8 horas e 1 minuto. Aqui no sul da Flórida. Mais uma edição, programa número 18. Programa Vida Plena. Que beleza. Sempre com a nossa parceria, que a gente agradece muito a oportunidade aqui ao Centro Comunitário Brasileiro. Toda a equipe aí do Urbano, Francis, uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos juntos com vocês. Estamos juntos sempre. E para você que não nos conhece, se você já está chegando aqui e não conhece os donos da casa. Pois é. Quer dizer, meu nome é Alexandre. O meu nome é Aline. E nós temos aqui um programa muito especial para você hoje, dentro de mais alguns instantes. Vamos estar trazendo um casal convidado, que não é nem convidado, porque convidado aqui é de fora, né? Ele é da casa. Então nem posso falar mais que é convidado. A gente vai estar falando sobre um tema muito, muito bacana, sobre casamento. Então, se você está acompanhando a gente aí pelo YouTube, manda um boa noite, manda um joinha aí nesse vídeo, dá um like. Isso. Que nos ajuda muito na... Se inscreva, né? Para não ficar de fora dos Isso. novos vídeos. Também informações dos vídeos que nós tivemos também, das lives. Estão todas lá para você não perder nada. Se inscreva no YouTube, tá? Mas você também tem como nos encontrar onde, Alexandre, agora também? No Facebook. Sim, Também estamos aqui no Facebook. verdade. Estamos aqui no Facebook com um grupo muito bacana, Projeto Vida Plena. Um grupo que está crescendo a cada dia. Você vai perguntar, mas para que entrar no grupo? Bom, porque no grupo você recebe updates diários, sempre tem alguma mensagem bacana, alguma motivação, alguma coisa para te dar aquela validação no seu dia. Estamos dando aqui a dica aqui do programa de hoje. Então, entra lá, se inscreve, porque é uma comunidade muito bacana. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai ter serventia, vai ter um aproveitamento para você. E onde Ok. mais? Onde mais? Falamos do Instagram, o Instagram, YouTube. estamos no Instagram. Ah, no Instagram também, acabei de falar Sim. do YouTube. E o YouTube Facebook, falou, e o Instagram. Twitter. Tem um monte de lugar aí. Fiquei perdida, ok. Então, muita coisa. Muita coisa. Mas é muito bacana porque no YouTube, para quem não conhece, sempre vale falar. O Projeto Vida Plena começou, já tem o quê? Quase 7 anos aqui no sul da Flórida. Um trabalho idealizado, executado pelo Dr. Roberto Silva, que é psicólogo, PhD, e vem desenvolvendo esse trabalho para ajudar casais aqui locais do sul da Flórida, casamentos, a serem melhores, para poder ajudar as pessoas a ter relacionamentos mais duradouros e mais fortes, né? E durante a pandemia nós acabamos passando para esse formato de lives e expandimos aqui para o YouTube. Então tem um canal que você pode entrar no Projeto Vida Plena e você vai acompanhar também nele os nossos programas anteriores. São vários temas, muitos assuntos interessantes, então recomendo muito, se você ainda não conhece, dá uma olhada lá, porque certamente vai ter alguma coisa bacana para você, tá bom? Como é bom poder alcançar as pessoas em todos os lugares, com diversas perguntas, né? Dúvidas. Isso. Se você tem dúvida, tem perguntas, principalmente depois dessa live de hoje, você pode fazer as perguntas aqui no YouTube ou no Facebook, Isso. que nós estaremos lendo ao vivo, tá bom? Fique à 100%. vontade. Sua participação é importante. A sua participação é o que faz tudo isso que vale a pena. Tudo. Então, se você estiver no Facebook, pode comentar aqui, ó. Samira já deu uma boa noite. Boa noite, Samira. Boa noite. Tudo bom? Vamos acompanhando aí vocês. E perguntas estarão sendo aqui respondidas ao vivo, também pelo YouTube, tá bom? Então, Vamos lá, né? sem mais demora,
Nossos convidados de hoje? Nossos convidados da casa. Da casa. Puxa vida. Importante, inteligente, linda. Isso. Um casal bonito, né? Um casal muito 20. especial. Casal 20, que vai estar falando aqui um tema muito importante com a gente hoje. Né? Com muita alegria nós chamamos Mônica e Zósimo. Boa noite. Opa, boa noite. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. Alegria estarmos aqui em mais uma edição do programa juntos. Podendo falar de um tema que vai ser, sem dúvida, muito útil para muita gente. Nós nem falamos o tema, hein? Nós nem falamos do tema. Mas pode falar, vocês podem falar. Qual que é o tema? A importância da validação no relacionamento conjugal. Ok. Sim. Para isso, chamamos os especialistas. Poder dar... Casal especialista. Casal, É isso casal aí, ué. especialista em validação matrimonial. Esse é o tema. Acabei de ser validada. Falar nisso, né? Em validação. Oi, Zósimo, você está muito bonito, Zósimo. Você tá em outro Obrigado, lugar meu hoje. amor. Obrigado. Nós Hoje estamos... nós estamos separados hoje, né? Sendo num lugar e eu no outro, porque, né? Falta do formato do programa, mas estamos aí juntos. Mas a gente só está separadinho por algumas milhas e por alguns minutinhos, né? Porque, Com certeza. meu Deus do céu, não consigo viver sem você não, menino. Com Ah, certeza. que lindo. E só para lembrar para vocês, como a Aline, né, e o Alexandre citaram aí, nós temos todas as lives que nós já fizemos, todo mês nós temos a nossa live, estão todos no YouTube. Qualquer assunto que você queira, tem uma variedade, uma bateria de assuntos muito interessantes que pode ajudar você muito. E lembrando que a próxima reunião nossa do projeto vai ser no dia 4 de outubro. E lembrando que antes disso, nós temos uma outra live, que é no dia 20 de setembro. Essa live, ela é dirigida, ela é feita pelo nosso casal aí, nosso casal 20, Aline e Alexandre. E não percam, dia 20 de setembro, a primeira live com Alexandre e Aline, e a nossa próxima live, no dia 4 de outubro, estaremos aqui junto com o Dr. Roberto, ok? Agora a Mônica fica à vontade para poder validar aquilo que nós viemos fazer aqui hoje. Bom, nós não podemos deixar, né, de lembrar aí que nosso querido, estimado Dr. Roberto, ele está, né, participando de uma conferência muito importante, né, onde reúne ali uma grande quantidade de profissionais da área da saúde mental e está buscando mais conhecimento, né, que ele já é uma grande fonte de conhecimento para nós, mas ele foi buscar mais, que é exatamente o que todo profissional deveria fazer, está sempre se updated, né, está sempre colocando mais conhecimento, informações e tudo mais. Então, assim, doutor Roberto, aqui, ó, fica aí nossa saudade, né, estamos aqui. Nós nunca iremos substituir o senhor, porque não tem jeito, é impossível, né? A gente é apenas um livrinho diante de um book, né, que é de sabedoria do Dr. Roberto. Muito obrigada pela confiança. E, pessoal, ó, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje, hein? Manter essa live assim no mesmo nível que ele sempre conduziu, né? Então, vamos fazer bonito aí, né? Nessa. Pois é. Então, nosso tema de hoje, né, como já foi falado aí algumas vezes, a importância da validação no relacionamento conjugal. Esse é um tema muito atual, né, um tema muito, não é um tema recente, mas é um tema que todas as teorias dentro da psicologia tratam desse tema, porque se você não tem essa questão da validação, né, isso é um conceito que vem desde quando nós nascemos. Eu trouxe aqui o que o dicionário diz sobre o tema validação, né? O dicionário
ele diz que validação é o ato de validar, de tornar ou declarar algo válido, legítimo, valioso, tá? Para a ciência, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas a ciência já usa algumas outras técnicas, como, por exemplo, é o teste, a comprovação da validação e a concordância de alguns padrões, né? Para a ciência, a validação, ela parte de uma pesquisa. Então, todo mundo já viu falar, né? Nesse tempo de Covid que a gente passou aí, quantos não ouviram dizer, não foi validado, a pesquisa é muito recente, blá, blá, blá. Nós escutamos tanta coisa, né? Então, validação tem muito a ver com isso, com pesquisa, para colocar, tornar-se válido um conceito, uma ideia, né? Na psicologia, a gente já diria que seria confirmar que uma pessoa existe, né? Que ela é real, que ela é verdadeira, que ela tem valor mediante a observação de outra pessoa. Então, a validação em termos humanos, vamos dizer assim, nós dependemos de um outro ser humano para tornar a validação algo eficaz, para ela ser verdadeira. Então, nós precisamos, né? Parece meio cruel. Então eu dependo de alguém para falar que eu existo? Não necessariamente. O que eu quero dizer é que nós dependemos todo o tempo de sermos validados naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz. Então, nós podemos ir lá atrás da nossa infância. Vamos lá, vamos pegar uma criança. Eu gosto muito de falar desse assunto, inclusive com alguns pais, né? Quando eles entram para tratar, quando eu tenho adolescentes aqui comigo, eu sempre falo com os pais. O que você tem feito? Você tem validado o seu filho? Porque você, desde que ele nasceu, ele tenta chamar a sua atenção, ele tenta chamar, né, para si a resposta para algumas atitudes que ele toma, ele quer, né, ele faz um brinquedinho, ele quer que você veja um brinquedinho. Eu tenho um dos meus netinhos preciosos, o Vinícius, ele, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele fica, né, vovó, olha aqui, ele fica chamando o tempo todo, porque ele quer ser validado naquela coisa nova que ele está fazendo. Ele quer que a gente entenda que ele praticou uma coisa diferente e ele quer ter que aquilo tem um valor para nós e para ele. Então, o tempo todo a criança tem nos ensinado essa questão da validação. Um outro exemplo muito clássico de validação, quando a criança faz, por exemplo, quando a gente está amamentando o bebê e fica aquela troca de olhares, né, a mãe e o bebê. Então, o bebê, muitas vezes a mãe, quantas mães me ouvindo vão lembrar, quando eu estava amamentando, o bebê olhava para o olho da mãe, dava aquele sorrisinho, e aquela gotinha de leite querendo sair, assim, no meio da boquinha, né? Então, assim, ele estava ali validando a atitude da mãe de cuidar dele, e ela, por outro lado, aquele tempo precioso dela de estar fazendo aquela situação ali. Né, Aline? Você deve ter passado por isso, né, Aline? 2 vezes, eu creio. Viajei no tempo aqui, fiquei lembrando do rostinho, é tão bonitinho. E Não a gente gostoso? sente, e é uma transmissão, é a mãe com o filho mesmo, porque você recebe e você vê que a criança também recebeu aquela mensagem, né, no olhar. Exatamente. É muito forte. Não, quando eles fazem, qualquer coisa que eles fazem a primeira vez, porque vê uma coisa que a criança faz, que é validação, e que a gente entende como, assim, a gente não entende muito. Ela está na fase mais ou menos dos 8 meses de idade, que ela joga no chão para você pegar. Né? É uma atitude. Né? Quando você dá um brinquedinho, ela joga no chão, você dá de novo. Você dá um brinquedinho, ela joga no chão. Mas, menina, você tá fazendo ela com a minha cara? Não, mãe, a única coisa que eu sei fazer é jogar um negócio no chão. E chama a atenção da gente. Atenção, né? Ele quer a participação de você na brincadeira que ele acabou de descobrir. Oh, meu Deus, é muito lindo. Né? Quantos terapeutas falam do picabu? Picabu! Né? Estou aqui, né? Você abre assim, eu estou aqui. Ele quer que você olhe no olhinho dele, que você esteja ali. Então, você vê que a validação é uma coisa do ser humano, é uma coisa inerente à nossa vida, né? Desde que a gente nasce, a gente busca essa validação. E o detalhe que nós aprendemos quando crianças, isso vem, né? É interessante os pais estarem ouvindo, nós aprendemos quando crianças que esse olhar nos olhos é a resposta dessa validação. Né? Você olhar para o seu filho, dentro do olho dele, ver, e ele olha para você. Hoje em dia, a gente tem tido assim, né, a gente tem se deparado com algumas imagens até muito tristes,
né, de pais que ficam o tempo todo no celular, a criança faz assim, né? Vira o rostinho do pai assim para olhar para ele, né? Querendo ser notado ali do lado, né? Então a validação ela passa por esse crivo da observação, né? Então vamos pensar isso no casamento, né? Que seria a validação no casamento? Seria afirmação, Mônica? Seria dizer assim, seria sinônimo de afirmação para outra pessoa? Ou talvez também poderia ser sinônimo de encorajamento? Ó, para que a primeira palavra você disse, ok. Para que a segunda palavra que você mencionou sobre encorajamento ela aconteça, a validação ela precisa primeiro acontecer. Por incrível que pareça. Então, validar é encorajar? Não. Se você não fizer a validação da maneira como ela deve ser feita, você não encoraja. Vou te dar um exemplo. O que é a validação do cônjuge para se tornar um encorajamento? Você tem que ouvir, interpretar o que o seu cônjuge está dizendo, prestar atenção no que ele está falando, deixar ele definir o que ele quer dizer, para aí então você entrar com o encorajamento. Porque se você julgar, você já desencorajou. Entendeu? Então, a validação ela é um processo. Ela não é simplesmente, ok, keep going. Não, é como se, por exemplo, se o Jorge chega para mim, eu falo para ele, eu estou querendo fazer um curso novo aí, é isso mesmo, faz, você gosta de estudar, vai lá e faz. Poxa, ele não me deu tempo nem de explicar, de falar por quê, eu quero, e ele continuou lá no mundinho dele, só encorajou. Mas esse encorajamento acho que a pessoa acabou não dando a importância para aquilo que para você é muito importante. Ela perdeu totalmente o valor para o outro, né? E a gente acaba sentindo isso. E aí desencoraja a pessoa de fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Então, validação não é simples, mas também não é nada difícil. O maior detalhe da validação, o maior detalhe de todos, assim, inclusive algumas teorias dizem que a validação ela tem 6 steps, né? Ela tem 6 níveis. Mas, assim, eu quero destacar só os 2 primeiros níveis aqui, porque os outros níveis estão mais dentro de uma questão terapêutica mesmo, de terapia, paciente terapêutica. Mas essas 2 fazem parte da relação cotidiana da gente, né? Que a primeira é exatamente isso que eu acabei de falar. É a gente entender que o outro está trazendo um assunto ou trazendo uma situação para receber um feedback, mesmo que seja do olhar. Prestar atenção. A gente vê muito, eu já falei muito com os Osmos, nossa, a gente já teve, assim, algumas, né? Eu não tenho vergonha de dizer que a gente já teve algumas discussões até chegar num ponto onde ele entendeu o importante para mim. Sabe aquela história que a mulher fala assim, eu tô conversando com você, você nem olha no meu olho? Você não tá olhando para mim? Às vezes você tá conversando... às vezes o cara tá lá prestando atenção no futebol dele, o time dele saiu da 2ª divisão, tá indo pra 1ª divisão, ele tá doidinho para ver aquele Cruzeiro dele saindo daquela situação ali. A gente homem às vezes tem um mau hábito, que a gente tem muitas das vezes uma mente muito analítica. Então eu já percebi isso. Se alguém começar a me contar um problema, eu já estou logo... A pessoa nem chegou na metade do problema e a minha cabeça está funcionando na solução. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Porque a minha cabeça é orientada a resolver problema. Tanto por formação profissional, como por carreira. A gente vai se treinando a começar a escutar uma pessoa enunciando uma coisa, na minha cabeça já é um problema que tem que ser resolvido. E o problema é que às vezes, enquanto a esposa ainda está falando, não dá nem tempo de ela sentir que ela foi validada pelo que ela falou e eu escutei e eu expressei uma certa empatia pela ânsia dela. A solução é isso aqui, você tem que fazer isso. Aí a gente fala assim, mas espera aí, eu nem te perguntei, eu queria que você ouvisse. Pra que você tá dando solução? Não te perguntei. Já resolveu o problema, nem me escutou. Eu não te perguntei nada, tô te contando. Aí não conta, aí é pior ainda. Porque eu dei a solução e se calhar de eu estar certo,
ela também já não vai querer botar em prática, porque já ficou embirrada com a minha solução. Sem paciência, né? Você viu então que não Resolve aí. adianta. Você viu então que a motivação foi embora? Verdade. Então não existe motivação, a motivação vai embora, né? Validar isso. Então, assim, a validação, ela tem esse coração. Se ela não for um processo, nada vai existir. E vocês falaram uma coisa muito interessante aí, que também, né, a gente está falando na vida conjugal, no relacionamento conjugal, porque dentro do relacionamento conjugal, nós temos os filhos, né? Muitos problemas com os adolescentes está aí. Sim. Nós queremos dar solução para o problema deles. Eles passam 6, 7, 8 horas dentro da escola, tem as questões deles dentro da sala de aula, com os amigos ou com os problemas deles, e eles trazem para a gente alguma situação que eles querem ouvir. Bom, eu quero tomar uma decisão. Deixa eu perguntar minha mãe e meu pai. A gente vai lá e tchum, joga um solto, né, um problema resolvido para eles. Eles olham assim para o pai: ei, peraí, eu só queria conversar, eu não queria que você desse solução para o meu problema. Né? E muitas vezes a solução que ele tem é a mesma ideia que você deu, mas ele vai falar: não, peraí, eu vou fazer diferente, já que ele tenta fazer diferente. E acaba, muitas vezes, não dando certo a decisão que ele toma, porque nós não simplesmente ouvimos, a gente tomou partido para alguma coisa, né? Então, validação é esse o sentido, né? Outro ponto que a gente vê também, essa questão da validação, ela é tão importante que no ambiente de trabalho, o Alexandre falou aí, ó, que ele está tão condicionado a dar solução, ir direto no foco, né, do problema, que no ambiente de trabalho, quantas pessoas, né, a gente até estava conversando há poucos minutos, né, você vê que quantas pessoas ficam insatisfeitas com seus trabalhos por simplesmente o fato de não ter sido validado, não é nem a questão financeira, mas você faz um projeto, você passa horas trabalhando num projeto e a empresa chega lá e a hora que você mostra o seu projeto, tipo, não gostei disso, mas nem espera você falar o caminho, se o seu projeto pode ser uma peça de um quebra-cabeça gigante, né? Então, assim, houve um desprendimento de energia para elaborar aquilo, houve um desgaste de conhecimento, houve uma busca para elaborar aquilo que não teve uma gota de valor. É como se você pegasse um papel, amassasse e jogasse no lixo. Né? Então, assim, validação, ela não tá ligada só num momento da vida da gente, mas em vários momentos. E quando a gente começa a colocar em prática em algum lugar, ela se torna um hábito. Ela se torna um hábito de você prestar atenção naquilo que o outro está falando. Né? Aquilo que o outro está querendo expor. A gente nota isso, eu sei que não é muito o foco aqui, que a gente está falando sobre relacionamento conjugal, mas no ambiente de trabalho, eu já tive essa oportunidade de estar gerenciando equipe, e você sabe que quando você lida com pessoas diferentes, cada pessoa responde a um estímulo diferente. Né? E eu descobri na minha equipe, por exemplo, uma pessoa que, quando eu assumi o cargo de gerência, ele era o que me dava mais trabalho no ambiente, estava sempre me desafiando, estava sempre complicando, estava sempre falando mal da gente, e de repente eu comecei a descobrir a carência que essa pessoa tinha de reconhecimento, de realmente se sentir validado, se sentir importante. Então eu comecei a não de ficar, perdão da expressão assim, ficar puxando o saco, mas de demonstrar, responder ao input dele na equipe. Eu fazia para ele de uma forma diferente das outras pessoas. Porque uma outra pessoa podia chegar e falar: bacana, legal, você fez joia. E a pessoa tem essa intimidade tranquilo. Com ele eu tinha que chegar e falar: olha, que bom que você fez isso. Mas eu botava assim ele lá em cima. Aí a pessoa, quando ela é tratada de uma forma assim, além, ela retorna 2, 3 vezes mais ainda. Ele, de uma maior dificuldade, maior pedra no sapato, virou assim o maior contribuidor. Que quando não tinha o que fazer, arrumava trabalho para fazer, para poder mostrar o quanto que ele se sentiu importante na equipe. Pois é. E olha, esse fundamento todo que você descobriu no seu amigo, isso está lá na infância. Está lá na infância. É exatamente isso que a gente estava falando quando a gente é criança. Né, o pai, uma simples atitude de jogar um brinquedo no chão, você está ali dando atenção e você está repetindo com a criança, ela está se sentindo
querida, amada, e está vendo que é uma atitude simples dela, e que ela está sendo reconhecida. Isso começa lá atrás, nos elogios, né? O quanto você elogia seu filho, o quanto você valoriza as pequenas coisas que ele faz, né? O quanto você reconhece o mínimo que ele faz. Os adolescentes, eles, quando você está em tratamento, por exemplo, eu chamo o pai, que ele vem junto, então, o adolescente está num processo, aí eu quero conversar com ele e os pais, aí os pais não conseguem observar que houve uma evolução na mudança dele. Aí, há pouco tempo, um adolescente virou para a mãe dele repetindo, né? Ah, porque você não faz isso, isso, isso. Ele olhou para ela e falou, mãe, eu tenho me esforçado ao máximo para mudar e você não está vendo? Aí a mãe voltou para o sofá, sentou assim e falou, ai, meu filho, me perdoa, realmente você melhorou isso aqui. Então, não validar uma proporção pequena de evolução leva o ser humano a ter uma atitude na vida adulta, igual você está falando aí. Se sentir invalidado por qualquer coisa. Então, você foi no ponto, sem a gente nem ter conversado sobre esse assunto, né? Mas esse rapaz, ele foi adotado, ele era órfão. Então ele passou naquele sistema, acabou sendo adotado por uma família. Então toda essa validação que você comentou aí de infância, ele não teve. Por isso que isso refletiu na vida adulta desse jeito. O pessoal olha e fala, ah, o cara é meio cri-cri, é meio carente, mas cada pessoa tá carregando uma luta dentro de si. Não sabe o que passou, que a gente não sabe o que a pessoa passa. É muito fácil a gente ser, às vezes, um pouquinho sem paciência com os outros, porque a pessoa deixa a desejar um comportamento, mas a gente não sabe realmente as lutas que os outros passam, né? Essa questão da criação, né? O Dr. Roberto, inclusive, foca muito essa questão do individual e do conjugal, né? Aquilo que o indivíduo passou, a raiz, né? A fundamentação familiar que ela teve, a formação, que tipo de parentalidade essa criança foi criada, né? Qual que é a maneira como os pais lidaram com ela na infância, o que esses pais receberam também, né? Dos pais dele. Então, assim, a gente vê muito essa questão, esse reflexo no filho. Então, é muito bom a gente estar discutindo esse assunto e ver que quando a gente fala, né, igual o tema, né, a importância no relacionamento conjugal, para nós que trabalhamos com casais, dentro do projeto de vida plena, nós nunca deixamos de falar de filhos. Nós nunca deixamos de trazer para a vida conjugal esses seres que estão ao nosso lado, porque nós somos os protagonistas da história do próximo casal. Quer dizer, nossos filhos casarão um dia, então eles serão protagonistas dessa história um dia. O que você me diria? Uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com muita gente, às vezes trabalha para mim, e tem pessoas que, tipo assim, não sabem fazer nada sem reclamar. Tudo que faz, reclama. Mesmo você elogiando o trabalho da pessoa, mesmo você chega ali, terminou um trabalho, muito obrigado, ficou bom, ficou muito bem. Eu tenho esse costume de fazer isso, eu acho que é importante. Mas tem pessoas que parece que não assimila isso. Tipo assim, se você manda ele fazer uma coisa, ele reclama porque está fazendo aquilo. Aí fala, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer isso. Ok, então faz isso. Aí daí a pouco já não serve mais. Começa a reclamar também. Isso teria alguma coisa a ver com vamos dizer assim, ser invalidado na criança, quando criança? Com certeza, mas tem muito a ver também com uma questão de insatisfação pessoal, né? Como que essa pessoa está se vendo também? O que ela está passando? Não é somente, tudo bem, tem muito a ver com a infância, que, né, ela pode ter sido muitas vezes podada naquilo que ela gostava de fazer, tem muita coisa a ver com a infância, mas também deve se observar o contexto atual da vida dela, né? O que está gerando essa insatisfação nela? O que está gerando essa falta de interesse pelo que ela está fazendo? Entende? Então, assim, tem vários aspectos que você pode olhar, porque, como estamos falando de validação, você tem validado o trabalho dela.
Como ela não recebeu isso, é como se fosse um espelho. Mas um espelho que ela não se vê nele. Então, você valida, mas para ela aquilo não... É como se eu dissesse uma palavra que você nunca ouviu. Você não vai reconhecer isso. Se você não teve isso lá atrás, você não consegue reconhecer o que você está falando para ele, além de uma insatisfação, né, pelo momento que ele está vivendo, que tem que ser observado também. Mas se ele não teve isso, como que ele reconhece isso? Se ele nunca foi validado, se ele nunca foi, a família dele nunca deu para ele, nas mínimas coisas, aquilo que ele aprendeu a fazer, como que ele vai reconhecer o que você está fazendo? Então, também essa insatisfação está ligada à questão da validação, sim. Né? Como que, por exemplo, você quer ver uma coisa muito comum no casamento, a falta de validação no casamento, que eu acho... a gente tem que tomar cuidado com aquela opinião, aquela frasezinha assim, é meu ponto de vista. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essa expressão. Isso é meu ponto de vista. Dependendo de o que você está falando, o seu ponto de vista pode ser um ponto final, até mesmo na expectativa de uma pessoa de começar a fazer algo novo, né? Vamos supor aí, casais novos aí, que a mulher não tem muito hábito de cozinhar. Aí o cara vem da casa da mãe dele, acostumado com aquela comidinha lá toda temperadinha, toda bonitinha e tal. Aí a pessoa resolve fazer uma comida pro marido. Aí bota na mesa lá um prato e tal, ela passou o dia pensando na receita, fazendo tudo lá e tal, vou preparar essa comida para ele. Aí botou a comida e tal, aí a hora que ele come e tal, e ela toda empolgada lá, querendo saber, né, se deu certo e tal, o André gostou, aí o cara falou assim, no meu ponto de vista tá sem sal. Nossa. Acabou. Aí ficou sem sal tudo, né? Aí você dessalgou a comida toda. Aí... Salgou o relacionamento todo. Dessalgou tudo, porque você deu para a pessoa uma nota 0 de uma coisa que ela tentou fazer com a melhor das intenções dela. Né? Se você vem de uma família onde você não tem esse reconhecimento, essa mulher nunca mais vai cozinhar. E toda vez que ela for para a cozinha, ela vai reclamar. Toda vez que ela for para cozinha, odeio cozinhar, eu odeio cozinhar. Não me manda para cozinha, eu tenho pavor de cozinha. Ela não vai se sentir... Por quê? No primeiro momento onde ela pôde manifestar uma coisa que nem era costume dela fazer, ou ela se dedicou tanto para fazer, a pessoa que ela precisava desse conceito, tipo, você poderia ter usado uma outra expressão, nossa, que parabéns, seu esforço, você se esforçou em fazer isso, da próxima vez eu vou te ajudar. Aí você vai lá e bota uma pitadinha de sal. Ou você pode provar, ou, sabe, tem tanta maneira da gente lidar com o ponto de vista da gente, do que virar e falar assim, no meu ponto de vista, tá sem sal. No meu ponto de vista, tá frio. Tão mais fácil, né? Vai lá, pega o saleiro, bota um pouquinho de sal e fica quieto. Problema mais fácil, né? Encoraja a comida, vai ficar falando. O problema quando fica salgado, aí fica difícil, né? Se botar sal demais, aí é complicado. Mas de menos é tão fácil de resolver, né? Nem todo mundo sabe essas dicas, Alexandre. Por isso o Projeto Vida Plena está aqui. Para te dar a dica do salzinho na sua comida. Não, mas coisa tão simples. Se para adulto já é complicado, é o que você falou. Criança muito mais. A criança no seu desenvolvimento, né? Eu lembro que, por exemplo, a gente conversa às vezes sobre isso. Aqui nós temos 2 filhos, né? E a Rachel está com 11 e o Daniel está com 15. E a gente observa o quanto que a Rachel, por ser a caçula, o quanto que a validação do Daniel para ela é importantíssima. Os dois têm inclinação musical. O Daniel já está no high school, no 2º ano do high school. Desde o middle school que ele toca na banda. E a Rachel agora começou também a tocar na banda da escola dela no 6th grade. E assim, se o Daniel falar que alguma coisa que ela fez não está muito bom, ele não é nem que ele fala por mal. Ele fala assim, mas se ele for sendo sincero, né, de falar. Mas se ele for um pouquinho assim, sincerão demais, a menina fica de um jeito que já não quer mais fazer ever, né? Não quer mais, acho que não dou. Não, filha,
eu explico muito pro Daniel, né, a importância dele dar, não é que ele vai mentir, é claro que você vai dar o feedback que ela precisa, mas com muito cuidado, porque isso para ela tem um peso muito grande, né? E você pode ser o grande encorajador da vida dela, como também você pode ser o grande desencorajador, isso não pode acontecer. Você vê outro caso também que é muito comum, os adolescentes falam bastante sobre isso, né? Que às vezes eles estão se esforçando tanto, né? Mas eu me esforço tanto, só porque eu tirei um C, eu tô de castigo. O menino chegou com um report de 3 As e levou um C, e ele perdeu o celular, perdeu a televisão, ficou uma semana sem ver porque ele ficou com um C. E não foi, quer dizer, foi evidenciado nele aquilo que é mais, que eu não vou falar defeito, mas onde ele teve mais dificuldade. Olha que coisa mais engraçada, gente. Nós somos tão egoístas que no lugar de colocarmos empatia, que é aquela palavra que o Alexandre falou logo no início, termos empatia com o ser do menino, nós temos simplesmente, nós agimos de maneira arrogante. O que é empatia? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Empatia é quando a gente se coloca na situação do outro. Meu filho, o que aconteceu, em que momento do semestre houve essa dificuldade sua de ter uma nota um pouco melhor? Isso. Tem algo que eu posso fazer por você? Tem algo que a gente pode te ajudar? É na matemática, você quer um turo? O que aconteceu? Porque eu quero não que você tenha que ser A em tudo, mas você sente dificuldade nisso? Ao invés disso, a gente fala, por que você fez? Você não faz nada, você só estuda. Se você tivesse dedicado um pouco mais, você teria tirado uma nota. Você pega e coloca o foco no C e o A que o menino tirou. Ele não recebeu nenhum accomplishment, nenhum elogio daqueles 3 As que ele tirou. Mesmo que aqueles As tenham sido em educação física, em artes ou em música. Você está tendo ali uma pessoa que está te mostrando que ele pode ser um grande músico ou um grande esportista. Mas a gente não valoriza. O que? Você tirou a educação física? Isso aí. Gente, olha só a mensagem. Que obrigação. Exatamente. Você passa uma mensagem que fazer educação física não vale nada. Não vale nada, não tem importância. Sendo que você pode ter um atleta dentro de casa e não está sabendo, porque o menino se destacou naquilo. Um líder, né? Um coach, uma pessoa que tem capacidade de conviver em grupo. Imagina quanta mensagem que é um menino que fica bem na educação física. Sem dúvida. Tem boa saúde, o menino está se dedicando ao time, e outras coisas. Mas, disciplinado. Tem muitas outras coisas sabe, nas entrelinhas que você não valoriza. Isso não é validation. Você não está valorizando isso. Exatamente. A gente não está sendo empático com a dor do outro. A gente só está sendo simpatiquinho, né? Mas empático não. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de fazer uma pergunta que está sendo feita aqui no Facebook. Quando a pessoa não foi validada na infância, o que ela precisa fazer na vida adulta para vencer essa necessidade? Bom, primeira coisa, ela precisa identificar, né, essa questão da falta de validação na infância, né? E como a gente sempre diz, né, é impossível a gente voltar lá atrás e fazer coisas de criança para sermos validados novamente, né? Então, entender que houve essa falha, perdoar essa pessoa que falhou, né? E conviver e olhar, primeiro, olhar para ela, quem ela é. O que ela já fez na vida, o que ela já conquistou na vida. Eu tenho até uma frase, né, que até o Dr. Roberto usa muito. A gente precisa aprender, aprender, tá, a se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo nem orgulho, é amor próprio. Então, se você não teve essa validação na infância,
você pode observar que em torno de você, outras pessoas têm te validado, outras pessoas têm reconhecido em você o seu valor. E antes dessas pessoas reconhecerem, você reconhecer que você tem um grande valor, que você é importante em primeiro lugar. E se essas mágoas que ficaram atrás, essas coisas que não ficaram bem resolvidas no passado, abrir essa porta, tentar resolver isso daí, ir lá atrás, buscar ajuda. Se é algo que é muito profundo, causou uma cicatriz muito profunda, e essa pessoa precisa de ajuda, procure um profissional, entendeu? Para ele entender melhor esse processo. Mas a melhor coisa que ele faz agora é entender que ele buscar o amor próprio, entender que mesmo que ele não tenha tido isso na infância, ele busque encontrar nele esse valor hoje. Entendeu? Que todos nós temos valor, todos nós temos qualidades. O ser humano não é feito de defeitos, ele é feito de qualidades e defeitos. E todos nós temos boa quantidade de qualidades, eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta adequadamente, mas buscar a validação, eu tenho certeza que hoje em dia a gente tem vários mecanismos para isso. Mas o primeiro deles é perdoar, voltar lá e tentar resolver, né? E se auto-perdoar também. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Bom, eu vou deixar para essa pessoa que falou isso um salmo. Eu vou deixar para ela um salmo muito importante. O Salmo 139, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então você é perfeito aos olhos do Senhor. Ele fez você lá no útero da sua mãe com perfeição, com sabedoria. E dentro desse conceito aqui, né, que o salmista coloca, pode ter certeza que você tem um valor muito grande. Bonito. É isso bonito, mesmo. é isso aí. Que bom. Bom, continuando aí, eu trouxe aqui também, vamos ver, né, como que a gente pode começar a validar alguém, né? Vamos começar, né? Validar uma pessoa entender o pensamento, a ação e o sentimento dela, mesmo que não concordemos com eles. Por exemplo, quando alguém chega para você para contar uma situação, contar uma coisa, ou contar uma atitude, ou alguma coisa que fez, você simplesmente ouvir o que ela está falando, entender o que ela está falando, porque dentro daquele pensamento tem sentimento, né? Tem uma ação. Você pode não concordar com a atitude dela. Você pode não aceitar o que ela faz. Não, isso não é meu ponto de vista, isso não é o que eu penso, eu não faria dessa maneira. Mas não é hora de fazer o julgamento. Isso. O maior problema da falta de validação é o julgamento. O marido, por exemplo, quando a esposa ela tenta fazer alguma coisa, tipo o dom dela. O dom dos Osmo é um, o meu é outro. Né? Os Osmo, a gente tem até uma brincadeira que um dia a gente estava, Osmo canta muito bem, quem já ouviu cantar sabe disso, e um dia eu resolvi cantar ao lado dele, né? Pra que eu fui fazer isso? Eu vou deixar ele contar essa história. Conta, Zósimo. Rapaz, eu não sono danado, a gente deitado na cama, já estava quase em transe, né? Aquele períodozinho assim, que você já não reage mais nada, né? Aí a Mônica começou a cantar tal. Aí virou para mim e falou assim: você acha que eu canto bem? Aí eu, meio dormindo, virei para ela assim: nossa, sua comida é uma delícia. Ele foi sincero, viu? Gente, esse é o melhor exemplo desse tema que eu acabei de falar, desse ponto que eu acabei de falar. Ele me ouviu, ele me ouviu
Ele validou meus sentimentos, né? A minha atitude, a minha ação de cantar. Mas ele só colocou o ponto de vista dele mantendo um elogio. Né? Ele validou a minha capacidade de cozinhar, ele não validou a minha capacidade de cantar. Aí ele fez duas coisas que a gente já falou aqui. Ele me encorajou e me desencorajou. Tudo com muita graça. Ele me encorajou a continuar cozinhando e me desencorajou a cantar. Então, assim, aí nunca mais. Mas se eu falo que estava cantando bem, imagina se eu ia dormir. Não ia. Eu ia cantar mais cedo. Estava acordado até hoje. Ai, meu pai. Bom, que situação. Outra coisa, validar é apoiar, né? É ser compreensivo. Uma pessoa em situação de crise de valor, ela não está em busca de julgamento, né? É igual essa pessoa que fez essa pergunta aí. Quando você está em busca de validação, você está em busca de julgamento. Porque, por exemplo, poderia falar assim, larga a mão desse negócio, larga a mão aí, falando larga a mão. Larga a mão desse negócio de ficar aí, de mimimi, chorando por causa de blá, 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 né? Keep going, siga em frente. Não. É entender que ela realmente não recebeu isso, né? Quando criança, não teve essa validação infantil. Reconhecer que a pessoa que era responsável por ela também, em algum momento, né? Nós não sabemos aí, mas também pode ser que essa pessoa não tenha tido essa capacidade de fazer isso, ou por algum motivo isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, não é julgar, é deixar a pessoa em crise de validação, essa crise que ela tem de não ser reconhecida, não julgar e ajudar a pessoa a buscar uma saída para isso, né? Se ela quiser a nossa ajuda. Sem dúvida. Né? Se ela quiser a nossa ajuda. Né? Outra coisa, aquilo que a gente já falou, né? A validação, ela pode acabar com uma decisão, a falta de validação pode acabar com uma decisão que seria crucial na vida de alguém. Então, assim, quando o marido chegar em casa, né, e, né, se Deus livre e guarde, ele perde o trabalho e tal, quantas vezes a gente já ouviu isso? Ele chega em casa, infelizmente, eu perdi meu trabalho e tal. Aí, a primeira atitude da esposa é pensar, e o aluguel? E como é que vai fazer as compras? E não sei o quê. Já começa a trazer os problemas que são consequências dessa demissão do marido, em detrimento de nós vamos lidar juntos com isso. Porque será que ela não sabia? Será que ela não imaginava que o marido já não sabia que tem um aluguel para pagar, que tem conta para pagar? Ele está chegando em casa com o peso do mundo nas costas. Não precisa, já está com aquela ferida, a pessoa vai e joga o sal em cima. Exatamente. Não precisa disso. E para o homem, né, e nós mulheres, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque o homem ele tem uma tendência muito grande de absorver o sentimento de impotência, né? Geneticamente já falando, essa questão de impotência já é uma coisa que eles já trazem isso, né? E eles refletem isso na parte emocional, né? Não só na parte física, né? Igual a gente, né, tá cansado de ouvir em algumas outras situações, mas qualquer frustração para o homem já gera nele um sentimento de impotência e de que ele não vai poder prover mais, que ele é o responsável, se eu perder meu emprego, a minha família vai morrer de fome e vai ser jogada na cidade. Então, tem uma série de outras coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado que a falta de validação no homem remete para ele um sentimento de impotência, assim... Baixa autoestima, né? Total. Baixa autoestima. Assim, right away, rápido. Verdade. Ele já se torna... Se é um melancólico, acabou. Vai dormir o resto da tarde. Eu acho que não é. Acho que para chegar nesse ponto, né, da esposa falar dessa forma, nesse assunto em particular, né, do trabalho, do casamento, tem que estar tendo um diálogo. Quando está havendo um diálogo, o casal realmente tem um relacionamento, os dois vão estar de comum acordo sobre o assunto,
já vai ter dialogado, já vai estar sabendo o que está acontecendo, para que, se acaso aconteça uma coisa assim, ninguém seja pego desprevenido, assim, né, sem de acusar ou de falar de uma forma ríspida com o esposo, sabendo que há uma situação. Por isso é importante, nesse caso, né, da avaliação, mas ter o diálogo entre o casal. O casal precisa estar bem para poder saber lidar com esse tipo de situação. No caso, não é isso também? A comunicação, né? A Uhum, comunicação é muito importante nesse momento. uhum, Se em algum momento, né, esse casal estiver precisando, né, de trabalhar um pouco a questão da comunicação, tomar uhum. um pouco de cuidado com o comentário, né? Sim. Vamos imaginar que esse casal não faça parte do projeto de vida plena, né, igual a gente. Mas, Tá assim, perdendo, já podia estar. Eu ia falar de novo, Já mas estava com uma vantagem à frente já. Essa vantagem. já podia estar nesse nível aí, né, Aline? mas foi esse nível que eu trouxe, por isso. Pois é, vamos supor que esse casal não está Uhum. nesse nível. Estamos em outro nível já, viu? Mas aqui, ó, se o casal que está ouvindo isso não está nesse nível, o Zózimo falou no início do programa. Vamos assistir as outras lives. O conteúdo está aí, Uhum. girando na net. A gente Uhum. pode buscar melhorar. Mas Uhum. quando o casal não está nesse nível, ainda assim é importante observar o comentário que se faz no momento da crise. Porque Uhum. você, querendo ou não, a perda, né, de um trabalho é uma crise Com que o casal vai certeza. ter que Uhum. enfrentar, né? Então, assim, nessa crise a gente tem que tomar muito cuidado. E não só nessa, em todos os outros tipos de crise, as coisas que a gente tem que viver, né? Você quer ver uma coisa, outro exemplo que eu tenho de falta de validação? Um casal, o marido não entendia por quê, e ele me deu todos os argumentos. A esposa perdeu a avó de 92 anos de idade, tá? 92 anos de idade, já teve um stroke, né? Teve um derrame cerebral, e ela já estava há 4 anos na cama, então ela já estava vegetando. E a senhora morreu, a vozinha dela morreu. Ela entrou num processo de luto e blá blá blá, foi aquela situação toda, e ela custou a sair desse luto. E o marido não entendia por que, que você está sofrendo tanto por uma avó de 92 anos que estava em estado vegetativo, ela já não te ouvia, e todo aquele contexto que nós conhecemos, né? E ele não conseguia entender o sofrimento dela, o luto que ela estava sofrendo, que ela estava passando. Então, isso também é uma questão de validação, entendeu? É lógico que a pessoa não podia, né? Luto é uma coisa que tem que ser tratada, mas talvez se ele validasse o sofrimento dela no sentido da perda que ela teve daquela avó, para ela seria mais fácil lidar com o luto. Empatia, com certeza. Exatamente. Teria sido ela tendo apoio no luto, porque ele queria que a vozinha dela morreu, acho que tipo, agora, em julho, e ela continua sofrendo, né, esse luto, ela ainda está, né, claro, e ele não entende ela viver esse luto até hoje. E quanto mais ele reforçava, mais reforçava essa saída brusca dela dessa crise, mais reforçava ainda nela o luto que ela estava vivendo. Olha isso. Entendeu? Então, assim, é muito melhor você ficar, né, neutro, não julgar aquilo que a pessoa está sentindo, e conversando com ela, a importância dessa avó na vida dela era considerada a segunda mãe dela. Era a pessoa que cuidou dela desde que ela nasceu, porque a mãe teve depressão pós-parto, blá, blá, blá. Então, assim, ele não uma história. conseguiu entender isso. Então, até nesse ponto, tá no luto, sabe? Ajude a pessoa no luto, para ela entender que aquela fase, naquilo ali, ela vai poder passar, ele passando junto com ela, tendo empatia pela dor dela, vai facilitar ela sair disso daí. Não julgar esse valor que ela está dando a essa perda dela, que para ela é significante demais. Com certeza. Entendeu? Então, isso tudo está envolvendo, né, a nossa vida conjugal, né, como um todo. Bom, nosso tempo parece que está aí, né? Running. Gente, olha isso. Foi rápido. Eu gostaria de deixar uma frase que eu não me lembro de quem é essa frase. Eu ouvi essa frase há muito tempo atrás. Eu acho muito interessante nessa questão de julgar, de você julgar as pessoas. Essa frase diz assim: nós julgamos os outros
porque os defeitos deles são diferentes dos nossos. Exatamente o que diz, exatamente, literalmente o que diz. A gente só julga uma pessoa e muitas vezes a gente esquece que a gente tem defeito, só não é igual. Então, como a gente tem esse problema de achar que o outro está errado porque ele age assim, porque ele pensa assim, a gente deveria olhar para essa, mas peraí, eu penso assim, 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 e quem não aceita o que eu penso vai me julgar também, né? Aquela velha história, né? Não julgueis para que não sejais julgados. A validação, ela é uma coisa assim, é algo tão importante que quando a gente voltando um pouquinho na infância, né? Eu me lembro quando eu tinha a língua presa, né? Então não conseguia falar, ler direito. Até hoje eu tenho problema com isso. Eu leio a primeira palavra, eu já estou lá no final da frase. Então, aquela mente acelerada da pessoa, assim. Mas eu me lembro que eu tinha a língua presa e a minha professora do primeiro ano chamou minha mãe e falou com minha mãe: eu acho que sua filha não vai aprender a ler, porque ela não consegue ler as palavras direito. Mas ela não sabia que eu tinha um problema físico para isso. Então, ela não chegou para minha mãe e falou assim: olha, você poderia levar sua filha a um dentista, para ver se ela tem, os órgãos, a língua está tudo certinho e tal. Não, ela falou com a minha mãe. Eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu levantei a cabeça assim, aquela criancinha magrelinha olhando, e eu me lembro, ouvia a professora contar para minha mãe que eu nunca aprenderia a ler, que eu não aprenderia a ler daquela maneira. E desenvolvi isso. E parece que soa até hoje no meu ouvido essa frase, apesar da minha mãe ter me levado, feito a cirurgia e tudo mais, mas ficava sempre aquilo, até o dia que a minha professora particular falou, eu comecei a ler, e a minha professora particular me deu um pirulito de chupeta. Porque você lembra pirulitinho de chupeta? Eu lembro, doce. Açúcar pura? Açúcar congelada, né? Gostava daquilo, viu? Pois é, eu ganhei um pirulitinho daquele, porque a minha professora particular me pediu para ler uma página, e eu li a página todinha, com pontuação, tudo bonitinho. Ela falou: Mônica, tá aqui o seu presente. Aí, pronto, aí acabou. Então, assim, é muito importante essa questão da validação, né? Essa questão de você ter cuidado com o que fala, porque eu acho que ela dá um trauma muito grande numa pessoa. Bom, para finalizar, gente, né? Vamos finalizar aqui. Eu gostaria de finalizar com algumas frases algumas maneiras que a gente poderia lidar com alguém que vem te trazer alguma situação, alguma coisa. Então, a gente pensar sobre isso, né? A frase, por exemplo, ao invés de você discutir com a pessoa, né, e falar para ela, depois a gente conversa, isso aí daqui a pouco, isso passa, né? Nunca diga isso passa. Valorize, me conta, tá. Isso tem sentido para você? Aí você já é o terapeuta falando, mas tudo bem. Mas frases que a gente pode substituir sempre que conte sempre comigo. Eu te entendo. Eu te entendo. Imagino a sua dor, né? Posso te abraçar? Ou quer orar ou rezar, né? Quer um abraço, né? Posso, se você quiser, eu estou aqui, né? Pode chorar, eu estou aqui, se você precisar. Nunca diga, não chora por isso, não. Deixa chorar, né? Valida o choro. Isso. Essa frase, para mim, é melhor. Você está seguro comigo. Né? Isso faz muita diferença. Então, maridos e esposas aí. O marido chegou com problema, a esposa chegou com problema, uma amiga contrariou. Escuta. Nossa, eu entendo a sua dor. Posso te ajudar? Né? Conta comigo. Vamos orar por ela, vamos rezar por ele. Ou vamos, né? Vem cá, vamos acalmar um pouquinho. Não dá solução para a pessoa. Deixa a pessoa lidar com os valores dela, com as situações. Valorize. Valide o sentimento. Isso. Validação
é o mesmo que dá sentido ao sentimento do outro, mesmo que você não concorde. Olha isso, validação é o mesmo que dar sentido ao sentimento do outro. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Muito bom. Essa frase aí tem que ir para a moldura no grupo do Facebook amanhã. Se você... Olha a dica Legal. aí. Fica a dica aí. Essa frase foi muito boa. Aliás, todo o conteúdo, a gente só tem como agradecer demais a participação de vocês, nota 10, sempre. Muito bom. Mônica, Zósimo, sempre contribuindo tanto. E a gente é tão bacana, a gente está acompanhando, a gente está caminhando junto já faz um tempo, e a gente continua vendo o crescimento, porque quando vocês crescem, a gente também aprende, a gente cresce junto com vocês, e é uma alegria estarmos aqui mais esse programa juntos. Bom? E quem está aí nos assistindo, precisar de alguma coisa, alguma resposta, quer perguntar alguma coisa, pode perguntar para o doutor Roberto. Gostei. Doutor Roberto Silva, ele pode responder através do nosso website, projetodevidaplena.com. Lá você tem o nosso contato, lá você encontra também os artigos que já foram escritos sobre diversos temas. Lá você encontra também os livros, né, que estão à disposição, né? O Melhor do que Sou, né, e o Labirinto da Vida Conjugal, onde você pode também encontrar muitas respostas, muito material útil que pode te acrescentar, né, no seu relacionamento e até mesmo no seu desenvolvimento pessoal. Né? E, com certeza, continue acompanhando, continue seguindo, porque o nosso próximo programa vai ser no dia... 20 de setembro. Dia 20 de setembro, a gente está aqui de volta. E depois do dia 20, o próximo, de outubro. no dia 8 de outubro, de volta com o Dr. Roberto Silva, com Mônica e Zósimo também. Então, para todos vocês que nos acompanham até agora, o nosso muito obrigado. Né? Não deixe de seguir pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, já falamos, pelo canal do YouTube. E se esse material ajudou você, ajude, divulgue, de repente compartilhe com alguém que pode estar precisando, porque você pode estar fazendo um bem enorme para alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, para alguém que precisa de um momento de validação. Isso aí. Então, nesse tema, nós vamos nos despedindo. Muito obrigado mais uma vez. Mônica e Zósimo, uma boa noite para vocês. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. E todos que estão com a gente, uma boa noite. Fica firme. Aguenta firme aí, que o melhor, com certeza, ainda está por vir. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.